Olá, galera do YouTube. Eu fiz dois vídeos aí sobre o tema o que é ser professor do Estado, do governo do Estado do Rio, inserido no contexto da cidade do Rio de Janeiro e das cidades que compõem a Baixada Fluminense. O segundo vídeo ficou bem mais longo do que o primeiro. Eu acredito que se a gente for falar, esmiuçar todas as minúcias do que é ser docente, inserido dentro desse contexto de favela, de atendimento às populações, às massas populacionais as camadas mais baixas da sociedade, né? Ao povão, a gente vai ter ao pessoal da favela, a gente vai ter tema aí, assunto aí para fazer uma coletânea de 100 vídeos aí, mas que não é o propósito. Então, vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante trazer para cá, para essa nossa conversa, que eu não trouxe nos dois vídeos anteriores, é a questão do comprometimento de saúde dentro da sala de aula, né? Do aluno envolvido, o aluno portador de problemas de saúde mental dentro da sala de aula. Bom, eu não sou, eu fiz faculdade de psicologia, ok? Mas nesse momento aqui, o nicho que a gente quer alcançar não é a psicologia em si, mas sim a educação. Se a gente abrir muito o leque, nós vamos devagar muito e corre o risco da gente não chegar a lugar nenhum. Ok, então eu tenho aqui uma grande biblioteca de psicologia, de livros atualizados acadêmicos de psicologia, mas não é o foco nesse momento. E eu acredito que existem tantos canais de psicologia no YouTube falando da psicologia científica, da psicopatologia, que não é necessário eu vir aqui acrescentar mais essa informação inútil, né? Porque inútil não porque a informação seja inútil, inútil porque já tem essa informação no YouTube, ok? No YouTube, em outros sites de vídeo, né? Enfim, você encontra nós temos aí o canal da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que escreve sobre saúde mental, assim, tem vários livros publicados, vários best-sellers, então torna-se desnecessário vir falar de uma coisa assim que já está tão batida. Se você tem essa curiosidade de se aprofundar mais, a curiosidade ou a necessidade, ou as duas coisas, de se aprofundar mais no assunto, procure um desses canais, tá? Aqui eu vou falar de uma forma muito rasa, né, para a gente poder entender esse contexto dentro da educação. O que acontece? A gente sabe que existe doença, transtorno e distúrbio, né? Que uma coisa não é a outra, mas estão interrelacionados, tá? A gente sabe que tanto na doença, no transtorno e no distúrbio, a gente tem níveis de comprometimento, ok? De maneira que as doenças psiquiátricas, não só as doenças psiquiátricas, mas as doenças de uma forma geral que acometem o ser humano, elas têm um nível de comprometimento. Por exemplo, eu tinha uma avó, já faleceu, a mãe do meu pai, que ela tinha um diabetinho, né? Eu já conheci pessoas, eu tinha uma tia, por exemplo, que tem um diabetão, né? A minha avó, por exemplo, comia de tudo, praticamente não fazia dieta, era um diabetinho, é uma coisa muito, muito tênue, tá? E conforme tem gente que tem um diabetão, conforme que tem gente que tem várias doenças psiquiátricas ou não, acometida por diferentes níveis de comprometimento, ok? É importante a gente entender isso. Tem pessoas que não distinguem uma doença, por exemplo, um autista suporte 1 do autista suporte 4. E a gente sabe que um autista suporte 1, muitas das vezes, é aquele cara que é casado, que tem a sua família, que tem a sua profissão, que vive, entre aspas, o que eu estou dizendo, muito próximo do limiar da normalidade, do que se entende como normalidade dentro da sociedade, ok? Já esse autista suporte 4, ele nunca vai conseguir estar próximo de uma convivência, de uma vida próxima do limiar da normalidade, mais uma vez com todas as aspas aí que eu estou falando. Então a gente precisa entender esse aluno inserido dentro do contexto de sala de aula, que já é
um contexto conturbado sem esses elementos. Imagina, né? Adicionando um conflito a mais, uma ação conflituosa a mais, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que existem, por exemplo, esquizofreniquinhos, esquizofrenicãos, embora essa doença tende a se manifestar de uma forma aguda, né? Geralmente as pessoas que desenvolvem essa doença, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer tipo de psicose, são doenças que tendem a se manifestar de uma forma muito intensa, muito aguda, mas que também tem a sua versão mais branda, né? Embora não seja muito comum. E é importante a gente saber definir, distinguir uma coisa da outra, tá? Então, para falar de educação para falar desses indivíduos inseridos dentro do contexto de educação pública na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades da Baixada Fluminense, a gente precisa entender, saber diferenciar, tá? Saber diferenciar um autista suporte 1, por exemplo, de um autista suporte 4, tá? Que são realidades bastante distintas. O que eu vou contar a minha experiência. Olha, eu entrei no final de 2013 no estado, já novembro, início de novembro de 2013, e eu fiquei durante 3 anos em sala de aula, tá? Porque esses 3 anos você não pode se readaptar, porque você está em estágio probatório e você tem que ser avaliado enfim, você tem que estar na sua função. Após eu terminar esse tempo do estágio probatório, que são de 3 anos, eu pedi readaptação. Para quem não se lembra ou quem não sabe o que é readaptação, o indivíduo que tem uma doença e faz acompanhamento médico, toma medicação, esse indivíduo chega ao seu médico e fala: olha, eu estou trabalhando nisso, mas não está acontecendo isso, isso e isso, eu não estou dando conta. O seu médico vai fazer, o médico que acompanha esse indivíduo vai fazer um laudo, tá? Pedindo o afastamento ou a licença ou a readaptação, o afastamento, o seu afastamento daquela função. E esse laudo você tem que levar na perícia, né? Do órgão que te emprega. No caso, eu tenho que levar na perícia do Estado, do governo do Estado. E o médico da perícia vai analisar para ver se realmente procede ou aquilo ali é uma coxambração. Procedendo, o médico da perícia vai conceder a readaptação e você vai para outra função. Ou você pode, por exemplo, um professor que pode ficar atendendo na secretaria, como auxiliar de secretaria, pode ficar na biblioteca catalogando livro, emprestando livro, na biblioteca da escola, como agente de leitura. E é isso que eu estou fazendo desde que eu saí do estágio probatório. Então, eu posso dizer aos senhores, em relação ao tempo que eu estive inserido em sala de aula, que já faz alguns anos que eu não estou na sala, embora esteja inserido totalmente nesse contexto da educação, só não estou dentro da sala de aula. Eu estou fora do foco principal, do radar das questões de maior conflito no Estado, que é essa questão de professor contra diretor, diretor contra professor, aluno contra professor. Então, quando você sai desse radar, vamos dizer assim, você vai trabalhar numa outra área dentro da educação, você até começa a gostar mais, de se identificar mais, porque você está fora do radar do conflito, do tema de maior conflito daquela área, né? Que no caso é a área da educação. Então, para falar de alunos especiais, eu vou falar do tempo em que eu estive na sala de aula e que recebi alguns alunos especiais. A gente sabe que a escola ela tem que acolher todo aquele indivíduo que está em idade escolar, ou seja, que deve estar matriculado regularmente numa escola, fazendo ensino fundamental ou médio, de preferência em horário diurno,
próximo à casa desse indivíduo, né? Preferencialmente dessa forma. E também aqueles indivíduos que não têm condição de pagar uma mensalidade e que queiram aí concluir o seu ensino básico, embora já tenham completado a maioridade. Então, nessa questão, a gente vai falar da questão do aluno portador de doenças psíquicas inserido no contexto da sala de aula. Doença, transtorno, distúrbio, seja lá o que for, tá? A gente sabe que não é a mesma, não é a mesma coisa, mas são doença, transtorno e distúrbios, são assuntos relacionados, né? Então, a gente vai tratar dessa forma. De maneira que, olha, vou falar para vocês o que acontecia no tempo em que eu estava em sala de aula, ok? Olha, naquele tempo, o aluno portador de algum distúrbio, seja ele transtorno bipolar, esquizofrenia, autismo, ele era jogado dentro da sala de aula junto com outros alunos, numa turma às vezes de 43, 44, eu já peguei turma até de 47 alunos em 2014, 2015, de 43, 47 alunos, 45 alunos problemáticos, muitos deles problemáticos, alunos aí que estão envolvidos com vícios, com tóxico, com criminalidade, né? E esse aluno portador do transtorno psíquico, ele é jogado lá dentro. O professor tem que dar conta dele e de mais uma turma de mais de 40 alunos problemáticos. Muitas vezes você tem um aluno de 17 anos estudando no 6º ano do ensino fundamental com uma garota, com um garoto de 13 anos. E esse aluno de 17 anos, muitas vezes viciado, né? Muitas vezes aquele indivíduo sem limite que quer enfiar a mão dentro da calça das garotas para passar a mão nos órgãos genitais da garota ou nas nádegas, enfim. E é esse contexto assim de intenso conflito é que o autista, o esquizofrênico, o portador de doenças psíquicas se insere dentro do espaço escolar público, tá? No tempo em que eu estava na sala de aula, não havia ninguém para acompanhar esses alunos, tá? O aluno era simplesmente posto lá e o professor, como tem que dar conta de uma turma que na maioria das vezes não quer nada com aprendizado, não vê sentido nenhum, não vê nenhuma conexão entre o ensino técnico, esse ensino, esse aprendizado tecnicista que a gente aprende na escola, ainda que seja que a gente quebre a linguagem dura, né? A linguagem extremamente erudita, técnica, de um assunto técnico, né? De um assunto acadêmico, e transpõe esse tema que a gente precisa ensinar a eles numa linguagem mais acessível ao aluno de ensino fundamental, de ensino médio. Muitas vezes nem assim eles manifestam qualquer interesse ou vê qualquer sentido naquilo que está sendo ensinado, que está sendo explicado. E a gente tem que seguir um currículo mínimo, né? A gente tem que seguir um currículo. A gente não pode chegar na sala de aula e simplesmente dar o que a gente quer, né? A gente tem que, por obrigação, seguir um currículo mínimo. O currículo mínimo é tudo aquilo que está programado para ser trabalhado dentro daquele bimestre, naquela série, naquela disciplina e assim por diante. A gente, conforme eu falei, a gente não pode dar o que a gente quer. O máximo que a gente pode fazer é adaptar, quebrar a linguagem erudita e trazer esse conteúdo numa linguagem mais facilitada para o aluno. Mas mesmo assim, a maioria deles não vê sentido em aprender
nada, percebem o espaço escolar como um lugar de encontro de galeras, um lugar onde se vai para namorar, onde se vai para usar droga, onde se vai para vender drogas, onde se vai até para ter relações sexuais, transar, né? No banheiro da escola, no pátio da escola e por aí vai, né? Menos para estudar, né? Isso aí é um tema. Estudar seria uma coisa assim extremamente secundária, né? Um lugar até que as pessoas vão para comer um maravilhoso almoço, que no estado realmente a comida é muito boa, né? É até melhor do que no município do Rio. Eu não sou de lá, como eu já disse para vocês, mas eu tenho minha mãe, minha irmã que são de lá. Minha mãe é professora de português de lá, minha irmã é professora de geografia de lá. Eu tenho tias já aposentadas que eram professoras do município do Rio. Enfim, conforme eu estava dizendo, muita gente vai até pela comida, né? Tanto que durante a pandemia foi ordenado, veio uma ordem do secretário de Educação, do governador também, para distribuir fazer kits, pequenos kits de comida, né? Do que era recebido na escola para se fazer o almoço e a janta dos alunos, tá? Então, como na pandemia não se tinha frequência à escola, os alunos estudavam de uma forma remota, à distância, de casa. O Estado e as prefeituras continuaram enviando a merenda normalmente, o arroz, o feijão, o mantimento para fazer a merenda, para fazer a comida, né, o almoço e a janta dos alunos. E esses mantimentos a gente desmembrava eles, fazia pequenos kits e entregava para os alunos e todos eles iam buscar, tá? Todos eles iam buscar, não sobrava nada na escola. Nunca sobrou nada na escola. Então, sim, muitos vão sim pela comida. E é nesse contexto em que uns vão para beijar na boca, outros vão para transar, outros vão para usar droga, outros vão para vender droga, outros vão para comer, ou tudo isso junto, né? É que se insere o aluno, tá? Com problemas psiquiátricos. Só que uma turma, como as que eu peguei, são mais de 40 alunos nessa condição aí. Agora, como é que o professor vai dar atenção? Primeiro que o professor nem tem a formação adequada num curso de licenciatura, seja ele licenciatura em que for, história, matemática, português, geografia, não importa. Num curso de licenciatura você não aprende, você aprende teorias e sistemas da educação, né? Basicamente o que se estuda a parte de educação. Na parte de educação nas licenciaturas é filosofia da educação, sociologia da educação, teorias e sistemas da educação, né? Basicamente é isso. Você não tem, o professor, as licenciaturas, elas não têm, elas não passam essa informação, né, para o graduando, né? As faculdades não passam essa técnica, essa forma de proceder dentro de um curso de licenciatura. Isso não faz parte da formação dos professores, tá? Pode ser que futuramente tenha uma lei, ou talvez já até tenha essa lei, que diga que a gente tem que ter pelo menos 2 ou 3 matérias de tantas horas, de 80 horas, de 90 horas, que fale sobre educação especial e as intervenções que o professor precisa realizar para fazer o aluno portador de necessidades especiais produzir alguma coisa, pelo menos o mínimo. O que eu saiba não acontece até agora. Seria até válido fazer isso, né? Colocar 2 ou 3 matérias dentro de qualquer curso de licenciatura para ensinar o profissional de educação, o professor, a fazer as intervenções corretas para que possa haver o aluno portador de necessidades especiais renda alguma coisa, aprenda alguma coisa. Mas isso não é a realidade.
Até hoje, pelo que eu sei, os cursos de licenciatura não trabalham com essa com, 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 com esse tipo de aprendizagem, com esse tipo de técnica, né? Esse tipo de saber acadêmico não é trabalhado nos cursos de licenciatura, tá? Então, de maneira que o professor não sabe fazer as intervenções corretas para que esse aluno produza algum fruto. E, além disso, o professor tem que lidar com mais de 40 alunos dentro dessa condição que eu já narrei para os senhores, já descrevi para os senhores. E esse aluno fica lá, jogado, né? Muitas vezes, quando esse aluno tem uma manifestação da doença, né, do transtorno ou do distúrbio, seja lá como for, uma manifestação branda da doença, esse aluno por si só consegue fazer bons progressos. Mas se ele, por acaso, tem a forma mais aguda, né, mais agressiva da doença, ou mais intensa da doença, ele não vai progredir nada, porque além do professor não saber fazer as intervenções corretas para que ele progrida, porque isso não faz parte de um curso esse tipo de aprendizagem não faz parte de um curso de nenhum curso de licenciatura, o professor ainda tem que lidar com mais de 40 alunos extremamente problemáticos. Então ele fica lá, ele é jogado lá, porque muitas vezes a mãe não quer lidar com esse aluno, o pai não quer lidar com a família não quer lidar com esse aluno, né? com esse adolescente, com essa criança. Precisa também ter um tempo livre para eles poderem trabalhar, para eles poderem se cuidar, enfim. Então, é colocado na escola esses indivíduos. Mas ali eles vão ficar só realmente para que o pai, a mãe, a família possa trabalhar, possa ter um tempo para se cuidar, para se divertir, enfim, para fazer. E nada além disso, tá? No meu tempo, que eu estava em sala de aula, mais uma vez falando, não tinha ninguém que acompanhasse, não tinha uma pessoa específica para acompanhar esses portadores de necessidades especiais, ok? O camarada era jogado lá e pronto, acabou, tá? Hoje, sim, tem uma pessoa que acompanha esse aluno dentro de sala de aula e que procura procura ajudar esse aluno a progredir de alguma forma no aprendizado técnico, né? Fazer com que esse indivíduo aprenda alguma coisa. Mas essas pessoas também não têm formação. No Estado, basta ter um ensino médio para se candidatar à vaga numa firma terceirizada para efetivamente estar ajudando esse aluno, né? Fazendo esse aluno progredir. Você não faz um curso de graduação, você não faz nenhuma pós-graduação voltada para ensino especial. Basta você ter o 2º grau, você vai lá, se inscreve na empresa terceirizada, se a empresa terceirizada te chamar, se você ver o teu currículo e achar que deve te chamar, te chama, você faz os exames para ver se está tudo bem com a sua saúde, leva a carteira para eles assinarem, assinou, você está dentro de sala, assinou a carteira, você já está trabalhando dentro de sala com esse aluno, tá? Não tem nenhuma formação específica. Então, é dessa forma que as coisas estão aconteceram no passado, no governo do estado do Rio de Janeiro, e acontecem no presente, ok? E eu vou dizer para vocês que para o professor, para a escola lidar com esse indivíduo, com esses indivíduos, com essas características, sem nenhuma formação nesse sentido, sem ter nenhuma pós-graduação, sem ter nenhum curso de capacitação, que é importante o Estado
oferecer cursos de capacitação aos professores, não só aos professores, mas os profissionais todos da área da educação, inspetores, até mesmo porteiros, né, para lidar com esse tipo de indivíduo, esse tipo de aluno, né? Enfim, não se tem nada nesse sentido. E para a escola ter, para se relacionar, para os funcionários da escola de uma forma geral, desde da merendeira, da cozinheira, até o porteiro, o professor, a pessoa que atende na secretaria, lidar com essas pessoas, com os mais variados distúrbios psíquicos, né, possíveis, e com os mais variados níveis de comprometimento desses indivíduos com os seus distúrbios possíveis, né? Ali ninguém tem a formação correta para fazer as intervenções que são a formação que deveria ter, né? Para fazer as intervenções para que esse indivíduo, né, possa se relacionar bem com a equipe docente, com a equipe escolar de uma forma geral, não só a equipe docente, né? E assim que as coisas que as coisas efetivamente acontecem. Muitas vezes esse aluno, esse indivíduo, os pais não conseguem compreender não conseguem os compreender dentro de casa e jogam eles para a escola para eles poderem ter um tempo livre para fazer as coisas deles, para trabalhar, para se cuidar, para ter um lazer e etc, etc. E até mesmo porque os pais, além de não ter também essa formação para lidar com isso, para o profissional, para o psicólogo em si, para o psicopedagogo, já é que tem a formação técnica para fazer as intervenções devidas, para fazer as devidas intervenções com esses indivíduos portadores desses distúrbios, já é um desafio para esses profissionais. Agora imagina para quem não tem essa formação, a pessoa fica totalmente perdida igual um cego em tiroteio, ok? E os pais também ficam perdidos, porque eles também não têm essa formação para lidar com isso, né? E além de não ter a formação, eles não têm quem oriente a eles, não têm acesso a um bom psicólogo, não têm acesso a um bom psiquiatra, porque não tem condições de pagar. Porque são pessoas que integram as camadas mais baixas da sociedade, baixas que eu digo do ponto de vista socioeconômico. Então eles não têm dinheiro para pagar. E não tem no serviço público, muitas vezes você fica esperando na fila para ser atendido por um profissional da área de saúde. Por exemplo, eu moro aqui na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, na periferia da cidade do Rio. Em seguida tem ali São João de Meriti, que é a Baixada Fluminense. Aqui na região não tem psiquiatra, nem em São João de Meriti, nem na Pavuna, não tem psiquiatra para público, no serviço público. Tem o posto aqui na Rua Mercúrio, Nascimento Gurgel, tem o Hospital de Acari, mas não tem psiquiatra lá, nem psicólogo. Aqui no posto Nascimento Gurgel, até algum tempo atrás, tinha psicologia, né? Tinha 3 psicólogas lá, não sei se ainda tem, tá? Mas é um perrengue absurdo para você conseguir uma vaga, né? E é nesse contexto que os pais não têm orientação para lidar com esse adolescente, né? Com esse adolescente portador desses distúrbios, né? E menos ainda a equipe docente. Então acaba que esse indivíduo vira uma batata quente, que a escola não o quer e nem os pais o querem, né? E esse indivíduo acaba se sentindo rejeitado, muitas vezes se sentindo ali um estorvo, um peixe fora d'água, porque por mais alto que seja o nível de comprometimento de um indivíduo, de uma pessoa com um distúrbio, essa pessoa ainda conserva, ainda que mínima,
a capacidade de entender e de interpretar a realidade, o que está acontecendo em volta dele. Ele percebe, sim, na maioria das vezes, que é tratado como estorvo, como alguma coisa que está ali estorvando, está ali atrapalhando, perturbando, né? E que está ali sendo inconveniente, indesejável, ok? E isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim porque não porque os professores não queiram que esse indivíduo progrida, que esse indivíduo, né, se socialize na medida do possível com, com, com os outros colegas da escola, né, que estejam ali em interação, em atividade, né, mas porque os professores não possuem a formação adequada, os instrumentos universitários tecnicistas para fazer as devidas intervenções que não são trabalhados, mais uma vez falando, não são trabalhados, não são aprendidos isso num curso de licenciatura, não tem matéria específica para tratar desse assunto nos cursos de licenciatura. A equipe escolar, que não é equipe docente, né? Porteiros, inspetores faz parte da equipe docente, tudo bem, da equipe pedagógica, né? Os secretários, né? Os porteiros, enfim, o pessoal da limpeza, todo mundo que precisa de alguma forma ter algum nível de interação com esse aluno, com esse indivíduo portador dessa doença, desse transtorno ou desse distúrbio, não sabe como lidar com ele, não sabe como fazer as intervenções corretas para que ele responda de uma maneira mais funcional, entendeu? Não é por má vontade, mas isso não acontece. Não, é que a maioria das pessoas não tem condição, não tem essa formação para lidar com isso. E não tem orientação de um profissional para lidar com isso, ok? O que deveria ser feito seriam cursos de capacitação dados por psicólogos, por psiquiatras, oferecido gratuitamente esse treinamento à equipe pedagógica, à equipe docente, né? Para que a gente pudesse ter mais ferramentas adequadas para lidar com eles, para fazer as intervenções corretas. Não só a gente, mas como eu já falei, até mesmo o porteiro, até mesmo a secretária que fica lá na secretaria atendendo pais de alunos. Existem momentos, sim, que esses profissionais que não são da área da educação, mas que trabalham na escola, têm que ter contato, precisam ter algum grau de contato com o aluno, o porteiro, a secretária, a menina as pessoas da limpeza, né? Na minha escola, por exemplo, tem até eletricista lá, tem gente que cuida da manutenção. Então, por mais mínimo que seja a interação daquele profissional com o adolescente, com o aluno portador de necessidades especiais, ele precisa ter alguma referência para lidar com esse problema, para lidar com essa situação, né? Essa situação que muitas vezes se apresenta de uma forma adversa, né? E assim ficamos por aqui. Eu agradeço aos senhores por terem me ouvido e esse foi mais um vídeo que provável que seja o último. Eu prometi no vídeo anterior que aquele seria o último, mas na verdade vi a necessidade de fazer esse também. Esse vídeo, mais uma vez, esse e os outros vídeos que eu publiquei, que eu gravei, não são vídeos com temas para terem 1 milhão de acessos, 1 bilhão de acessos. Esse é um tema esse é um assunto que se circunscreve num tema específico, tá? É um assunto que se circunscreve num tema específico e que poucas pessoas procuram.
por exemplo, pelo título desse vídeo, dos outros que eu fiz, Seduc RJ, como é ser professor na cidade do Rio de Janeiro. Quem é que vai para o YouTube digitar isso? Digitar esse tema? Pouquíssimas pessoas, vamos falar sério. Se fosse um outro vídeo sobre um outro tema qualquer, falando, por exemplo, de Minecraft, falando sobre Billie Eilish, falando sobre, enfim, sobre inúmeros temas aí que estão em alta, com certeza esse vídeo seria para ter 1 bilhão de acessos. Evidente que quando a gente faz alguma coisa, a gente gostaria de ser prestigiado, que as pessoas acessassem, que as pessoas certas, né, acessassem o seu vídeo, assistissem aquilo que você está tentando passar para elas de alguma forma. Mas esse vídeo, né, esse e os outros 2 vídeos que eu fiz, é para ter 100 pessoas acessando, no máximo 100, 110 pessoas acessando. Não é para ter 1 bilhão, tá? Nem 1 milhão, nem 500 mil, nem coisa parecida. E, enfim, é isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Gostaria de passar para vocês sobre a minha vivência, sobre a minha caminhada, sobre a caminhada de todos nós que estamos aí vivenciando essa situação tão complicada que é ser professor na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu gostaria só de fazer um adendozinho dentro desse vídeo, que muitas vezes a gente é visto, como o professor Darcy Ribeiro disse em algumas das suas entrevistas, como se nós fôssemos carvão para queimar. O que seria esse carvão para queimar? Seria aquele policial que sobe o morro no Caveirão e que leva um tiro e morre. E aí todo mundo fala, mas ele está aí para isso mesmo, era para isso mesmo. Ele sabia que ele corria esse risco. Ele sabia que isso poderia acontecer. Quando ele fez o concurso, quando ele tomou posse, ele sabia que isso poderia acontecer. Ele está aí para isso. Gente, não está. Ok? Uma coisa dessas é um acidente de trabalho, tá? O acidente de trabalho tem que ser uma coisa, um acontecimento casual, né? Um acaso, uma fatalidade, e não ser uma norma, uma coisa corriqueira, uma coisa que acontece toda hora e as pessoas já têm aquilo como normal, ok? O policial não está ali para ser alvejado, isso é um acidente de trabalho, ok? Isso não pode ser encarado de uma forma normal, da mesma forma que nós não estamos ali para sofrer o enorme assédio que nós sofremos por parte do sistema para aprovar alunos, por parte da direção. Olha, eu já tive direção que eu botei o aluno para fora de sala porque estava com um comportamento extremamente agressivo e antissocial, e o aluno foi reclamar na direção que eu botei ele para fora da sala porque ele tossiu, olha só. E a direção acreditou nisso e veio tomar satisfação comigo. Por que eu botei o aluno para fora de sala de aula? Por causa disso, dessa banalidade. Veja bem. Gente, um outro aluno também com comportamento agressivo, botei ele para fora de sala, não tinha inspetor, o aluno ficou na escola, entrando em outras salas para fazer zoeira. Até que a direção flagrou ele, e aí foi inquirir ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse que eu era um professor analfabeto, que escrevia tudo errado, e por isso ele não queria assistir a minha aula. E a diretora veio tomar satisfação comigo do que um moleque de 12 anos, 13 anos, fala para ela. Entendeu? A gente com 40, eu, por exemplo, agora estou com 42, mas eu já fui mais novo quando eu tinha 38, 37, e a gente tem que ficar com essa cara de tacho, tá? Sendo acusado e por um garoto de 12 anos, por uma garota de 11 anos, tá? E vendo
o seu colega de trabalho, né, que é o seu superior, que está ali ocupando um cargo de chefia, de coordenação, porque o diretor nada mais é do que um professor, ele tem matrícula de professor, ele fez concurso para professor e está temporariamente, durante um mandato, exercendo o cargo de liderança, de chefia, né? E a gente vê esse profissional, que também ao mesmo tempo que é seu superior, é seu colega, que muitas vezes fez até concurso junto com você, entrou junto com você, acreditar num garoto de 11 anos, de 12 anos, falando um monte de mentiras, né? Porque a gente sabe que a criança, que o adolescente, ele mente mesmo, né? Isso faz parte né, do, enfim, do comportamento do adolescente, enfim. Mas caberia a um profissional sério, correto, decente, não dar atenção a esse tipo de coisa, né? A esse tipo de coisa. Na verdade, nós estamos vendo diretores ficarem a favor dos alunos para eles livrarem a própria cara de serem, de repente, assaltados quando saem da escola por um daqueles pivetes que é amigo de quem está lá dentro da escola assistindo aula, de um aluno, entre aspas, por ele, ele tomar sair da escola e levar um tiro na cara, conforme eu já citei aqui do professor Carlos Alberto, não, perdão, do professor Luiz Carlos, lá no Colégio Estadual Castelo Branco em Mesquita, né? Enfim, ele quer livrar a cara dele e ele quer continuar no cargo, se reelegendo igual político, deputado, prefeito, senador, que a gente conhece, por exemplo, o Simão Cecim, que é político é deputado desde 1972. Olha só quanto tempo. A gente vê aí políticos aí que estão na política há mais de 40 anos, conforme o caso do Sarney, agora já não está mais, mas é o caso do Sarney, que esteve até pouco tempo na política, ficou a trajetória, a carreira dele dentro da política soma mais de 40 anos, talvez mais de 50. Antônio Carlos Magalhães é a mesma coisa, né? Muitas das vezes a gente se depara com um diretor que é um político dentro da escola, né? Que ele quer ficar se perpetuando ali naquele cargo para ele não ter que voltar para a sala de aula e ter que lidar com essa questão muito adversa. Ele prefere ficar lidando com questões burocráticas, com prestação de contas, com questões muito mais ligadas à contabilidade escolar, à administração escolar, e que não lida diretamente com essa questão adversa, de toda essa questão adversa dentro da sala de aula, e que ainda recebe uma boa gratificação, levando em conta o nosso salário, que é muito baixo. E essa gratificação faz uma diferença boa. Assim como eu já falei aqui para os senhores da GLP, da hora extra, que o professor não ganha dinheiro na matrícula, ele ganha dinheiro na GLP. A última coisa que eu também gostaria de colocar aqui nesse adendo é que eu falei no meu primeiro vídeo que um professor de 18 horas ganha, em média, no início da carreira dele, R$ 1.200. Mas é importante a gente entender que existem professores de 18 horas, de 30 horas e de 40 horas. Olha, o pessoal de 40 horas, que fez o concurso do CIEP, de 1994, do Brizola, está tirando mais de R$ 6.000, tá? É claro que eles são 40 horas, eles trabalham muito mais, eles já têm muito tempo de carreira, né? Enfim, muitos já estão quase aposentando, já tem tempo para aposentar, mas às vezes não tem idade, ou tem idade, tem tempo, mas quer ficar mais um tempo na escola para ver se acumula mais um triênio, mais 2 triênios, para ter as perdas que o funcionário tem quando aposenta, ter essas perdas salariais atenuadas, né? Por um triênio que vai receber, enfim, que vai receber se trabalhar mais tempo, se resolver trabalhar por livre e espontânea vontade por mais tempo.
Bom, e é isso, pessoal. Esse é um tema muito abrangente, é um assunto que daria aí para fazer uns 100 vídeos de 2 horas cada um. Mas se os senhores ficaram aqui é porque os senhores se sentiram interessados, atraídos por esse tema, por esse assunto, que não é um assunto que vamos dizer que mereça ficar em segundo plano, mereça ser desprezado. É um assunto importante, interessante. E se os senhores ficaram aqui porque os senhores gostaram e porque os senhores quiseram, eu agradeço aos senhores. Se os senhores gostaram, recomenda para os seus amigos. Se não gostaram, recomenda para os seus inimigos. E aí a gente vai. Ok? Nós vamos. Ok? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. E até a próxima, quem sabe.